Boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão. Damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, nosso estudo de quinta-feira à noite, que fazemos online, que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá essa oportunidade de estudar. E hoje nossa irmãzinha Janete vai dar continuidade ao nosso estudo no capítulo 58. Então convido a Janete a fazer a nossa prece de abertura. Então, graças a Deus, com muita gratidão, que estamos elevando o nosso pensamento nessa hora a Deus, a Jesus, dizendo assim: Jesus amigo, agradecemos a oportunidade que temos do estudo, das reflexões, ampara-nos nesta hora, que esse estudo possa trazer proveito, ensinamentos, para que possamos estar trabalhando sempre mais e mais a nossa evolução espiritual. Pedimos também a presença, a inspiração da espiritualidade amiga da Casa de Emmanuel, para que nos ajudem nas reflexões da noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, vamos compartilhar o texto. Então, vamos lá. O estudo é lindo, lindo, lindo. É sim. É o capítulo 58 do livro Pão Nosso, Contribuir. Então, Emmanuel traz uma passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Então, Paulo vem propondo para nós, né, uma reflexão com relação a esse auxílio, que a gente possa auxiliar, não com uma obrigatoriedade, né, mas ajudar com alegria, o coração presente nesses nossos atos de auxílio, né? Mostrando que há uma sensibilidade diante da necessidade do outro, seja material, seja afetiva. E quando ele diz que Deus, né, que Deus se alegra com esse tipo de ajuda, é porque o objetivo realmente de Deus ter nos criado é para que a gente evolua, né? É para que a gente seja feliz, e não existe outro caminho para essa felicidade, para essa nossa evolução, né? Esse nosso sentimento de completude, se não for através do servir ao próximo, de sermos fraternos uns para com os outros, né? É isso que Deus quer de nós, que a gente cresça, que a gente se sensibilize, que a gente não fique tão preso nas nossas conquistas próprias, sem condenar, logicamente, essas conquistas, mas que a gente viva com essa alegria de servir, de auxiliar ao outro, de perceber a necessidade do outro e sentir aquele impulso do fundo do nosso coração de querer ajudar, de querer auxiliar da forma como a gente puder fazer isso, né? Então aí a gente vai desenvolvendo esse amor que ainda está muito pequeno, né? Ainda está muito sementinha dentro de nós, mas é dessa forma que a gente vai conseguir se sentir feliz, completo, e com certeza Deus se compraz com isso. Essa é a primeira observação que eu tenho. Mas a Júlia tem mais, né, Júlia? Então, Janete, a gente vai trazer um pouquinho dessa carta. Eu fiz algumas anotações aqui através do Saulo César, né, que é o que me dá a cola, né? Ele traz para nós que Paulo demonstrou uma grande afeição por essa comunidade de Coríntios, que foi ele que fundou essa comunidade, e essa comunidade recebeu um total de 693 versículos, tá?
Essa cidade de Corinto é uma das mais importantes da Grécia. E essa comunidade também tem um vínculo afetivo com Paulo, porque foi o berço natal de Abigail e de Estevão. Né? Abigail, para quem não sabe, foi a jovem noiva dele, né? E o Estevão foi o irmão que ele matou a pedrada. Então, a gente tem nessas duas cartas, né? O Emmanuel tira hoje o versículo da segunda epístola, mas tanto na primeira epístola como na segunda, as propostas, os exemplos e as experiências é para que a gente possa vivenciar o evangelho dentro do mundo sem se afastar, porque é sobretudo no cotidiano que a fé cristã se corporifica. Então, é para que a gente possa vivenciar, foi o que a Janete falou, né? Não é nada errado você ter, né, bens, mas como vivenciar esses bens dentro da sua comunidade, né? Não só para os seus, né? Então, essa carta, né, tanto a primeira como a segunda, ela vai fortalecer isso, essa fé cristã. E propriamente nesse capítulo, né, nesse versículo que Paulo traz para nós, ele trata da generosidade que a igreja da Macedônia, aí eu fui ver, Macedônia também fica na Grécia, e em ajudar os irmãos da comunidade de Jerusalém. Então, quando ele está trazendo nesse capítulo 9 sobre generosidade, é porque uma comunidade da Grécia estava ajudando a comunidade de Jerusalém. E a generosidade é uma parceria entre nós e Deus. Porque Deus nos dá a semente. E se a gente for pensar nisso dentro do nosso próprio evangelho, são os talentos, né? Para que a gente possa plantar, colher e repartir. Então, a proposta dessa carta, dentro desse versículo que o Emmanuel traz para nós hoje pensarmos, é essa generosidade que a gente precisa repartir com o que a gente já, como a Janete falou, do muito que nós já recebemos. Bem, então, vamos continuar. O primeiro parágrafo, eu estou seguindo o meu livrinho, tá, gente? Que ele diz, aí Emmanuel começa, né, no comentário em cima dessa passagem de Paulo. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou da esmola material, né? Então, Paulo vem dizendo nesse parágrafo, ele não era realmente só com relação à esmola material, né? Que os nossos irmãos necessitam e que a gente, muitas vezes, de forma apressada, quer executar esse ato, né? Mas de todo tipo de ajuda necessária para reerguer o irmão de caminhada, né? Então, e aí ele vai continuar no segundo parágrafo. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. Então, esse louvor, né, essa referência que Paulo vai trazer, ele não estava realmente se referindo apenas àqueles que, de forma generosa, atendem às necessidades básicas dos sofredores, né? Logicamente que não. Mas existem tantos tipos de necessidade que a gente muitas vezes passa despercebido, apenas achando que esse auxílio nosso tem que ficar restrito a essa ajuda material, né? E quantas dores tão íntimas, né?
são muito mais dilacerantes até do que a própria dor física pela falta da comida material, não é isso? Deixa eu ir continuando aqui. No terceiro parágrafo, ele diz, então, logicamente, Deus ele não estará alheio a esses gestos de amor, né, como um todo. Mas aqui, nessa relação, né, nessa citação de Paulo, melhor dizendo, há um significado maior, né? Que é realmente essa ajuda às necessidades mais íntimas dos nossos irmãos. Pode falar, Júlia. Hein, Janete? Você pegou os 3 primeiros parágrafos, não é isso? Que você fez o comentário, certo? Você foi até no parágrafo que começa naturalmente, ok? Tá. Porque, assim, nesse primeiro parágrafo, quando ele fala, né, que se divulgou a afirmativa de Paulo, para que a gente, né, que Deus ama quem dá com alegria, eu fui lá no nosso Evangelho, no capítulo 13, no item 6, e tirei uma parte bem, bem pequena para que a gente possa pensar aqui nessa passagem do Evangelho, que diz assim: não é só com o ouro que se podem secar as lágrimas, e não devemos ficar inativos só porque não o possuímos. Aquele que sinceramente quer tornar-se útil aos seus irmãos encontra 1000 oportunidades para fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, porquanto não existe ninguém que, no pleno uso das suas faculdades, não possa prestar um favor qualquer, confortar, suavizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma atitude útil. Apesar da falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Então, esse capítulo do nosso Evangelho, capítulo 13, item 6, traz para nós que quando a gente tem boa vontade, né, aí a gente também pode dispor. Aí ele diz, né, que não é só o dinheiro, né? Quem de nós não tem um tempo para que a gente possa dedicar ao outro, né? Uma parte, né? Não é o muito, né? É o pouco, né? A gente sempre escuta dizer, né? Desde pequena eu escutava isso. O pouco com Deus é muito, né? Então, quando você realmente tem boa vontade, você consegue, né? Não é só com o ouro, com as posses, né? Com os bens materiais. E no outro, quando você traz que o louvor todavia não se circunscreve às mãos generosas, eu coloquei que, aplicando a lei de amor ao tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, e a gente pode tratar o outro, né? De que forma? Como é que a gente pode aplicar essa lei de amor? Porque aí, se a gente às vezes não tem um recurso financeiro, a gente já viu ali em cima que não há necessidade só disso. Mas muitas das vezes ouvir com atenção, dar apoio emocional e conselhos que elevem o espírito, ser indulgente com as imperfeições alheias, não condenar os erros dos outros, fazer prece, né, como o teu trabalho que você tem, né, Janete? De todo dia às 6 horas, né? Elevar o pensamento naquele instante, né? Como isso faz importância na vida de cada um de nós. Então, entre os necessitados e os sofredores, a gente pode espalhar esse óbolo de bondade, não só materialmente, né? Mas
quanta coisa a gente pode fazer, né? Às vezes até calar, né? Como diz lá no Evangelho, para que aquele tolo fale, né? Porque às vezes ele tá tão necessitado, né? E às vezes até te ofende, né? Mas a gente, às vezes, a nossa caridade vai ser em a gente frear, né? Os impulsos nossos, já que a gente já tem o entendimento, né? Dessa mensagem de generosidade, né? E por último, Janete, nesse último quando você trouxe aqui que naturalmente, né, todos os gestos de amor, né, que aí o Emmanuel traz, né, que o verbo contribuir. Aí eu coloquei aqui que contribuir do que antecipadamente recebemos. Porque, na verdade, a gente só contribui com o que a gente já recebeu, né? E muitos de nós ainda se orgulham, né? Às vezes até a própria soberba de dizer eu sou melhor, eu tenho, eu faço. Mas se eu faço, se eu tenho, é porque Deus permitiu que eu tivesse essas dádivas, talvez antes que o meu irmão pudesse ter, por algum acerto, né? Que a gente sabe que ninguém vem numa reencarnação para ser rico por acaso, né? A gente tem um exemplo da nossa Condessa Paula. Então, a gente precisa, né, fazer que essa semente ela possa realmente germinar para que a gente possa realmente ser ricos, mas não é rico de bens materiais somente, né? É ricos do que a gente pode doar de nós mesmos. Ali, só para completar rapidinho, né? Ali no início ele fala, a afirmativa de Paulo de que Deus ama quem dá com alegria. Às vezes pode dar uma interpretação errada, que Deus só ama quem dá com alegria. Não, Deus ama a todos, né? Inclusive os que ainda não dão nada. Porque Deus ama o nosso potencial, né? Ele ama já o que ele sabe que nós vamos nos tornar. Só que quando Paulo fez essa afirmativa, o que ele quis dizer? Que apenas quem dá com alegria consegue sentir esse amor de Deus, né? Porque ele está amando a todos, até quem não dá. Só que quem ainda vive uma vida egoísta, quem ainda não sente essa vontade de ser útil, de contribuir, de ajudar o próximo, não consegue perceber esse amor, não consegue sentir esse amor de Deus, né? Então, a gente realmente praticar a caridade, fazer o bem, é o instrumento que desenvolve a nossa sensibilidade, que faz com que a gente comece a ter essa percepção desse amor da espiritualidade maior, que provém de Deus e que sempre está ao nosso lado, disposto a nos ajudar, mas que nós muitas vezes não nos colocamos nessa posição de perceber e de receber, né? E depois também eu não poderia deixar de falar de que o Espiritismo prega fora da caridade não há salvação, né? E logicamente que, como Emmanuel coloca principalmente ali no segundo e no terceiro parágrafo, a caridade não se restringe a essa questão material, né? Porque se você se restringir à materialidade como caridade, então você teria espíritos, aliás a maioria, né, dos encarnados da Terra, por esse slogan do Espiritismo, estariam lascados, né? Porque se só a caridade material é a que realmente importa, e fora da caridade não há salvação, estaríamos aí circunscritos a poucos espíritos com capacidades realmente amplas de ajuda material, né? Só que é lógico que não é essa que é a mais importante. Essa é a mais fácil, pelo contrário. Eu não lembro, acho que foi no estudo, não sei se foi o da semana passada que a gente falou isso ou se foi lá no centro. Agora me fugiu a memória, que a gente estava falando sobre o óbolo da viúva e a gente comentou exatamente isso. Para que a gente puder, para a gente equivaler a viúva que deu uma moedinha, e aí a nossa caridade materialmente falando, né, ter o mesmo valor daquela moedinha, a gente tem que pegar toda a nossa conta corrente e esvaziar. Todinha. Doar 100% do nosso dinheiro, porque aquela moedinha era 100% do dinheiro que aquela viúva tinha.
Então, né, isso mostra o quanto a gente pode doar o dinheiro que for, mas a gente não está doando o que nos falta. Então, tipo assim, não é que não tem valor, mas é menos do que o valor que aquela viúva doou, né? Então, como é que a gente pode realmente fazer doações mais valiosas? Doando o nosso tempo, doando o nosso carinho, doando nossos conselhos, doando, porque isso sim é imaterial, né? Isso sim causa naqueles a quem estamos ajudando bens que eles vão carregar para a vida eterna. Bens que eles vão, né? Quando você ajuda alguém através da compartilhar os nossos conhecimentos, quando a gente, né, se desenvolve numa profissão, por exemplo, ou em qualquer técnica que seja, né, de cozinhar, consertar as coisas, pintura, música, e aí você transmite esse conhecimento para os outros. Esse conhecimento que você está dando para os outros, esse vai ser eterno. Esse é melhor do que qualquer bem material, porque ele vai carregar para as outras encarnações, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? De que realmente esse, como diz o título, né? Contribuir, a gente pode contribuir de muitas formas, que não só dinheiro, do que não só bens materiais. Então, continuando no quarto parágrafo, a cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. E aí o Emmanuel vem trazendo, né, esse leque de opções que a gente tem no nosso dia a dia para fazer a nossa contribuição, para ajudar os nossos irmãos, né? Então, esse bem deve ser exercido em todas as horas, em todos os momentos, em todos os lugares, não é? Eu não escolho, hoje eu acordei, eu vou fazer o bem. Não, amanhã eu não quero mais fazer o bem. Eu vou fazer o bem agora a esse irmão. Ah, aquele eu acho que não merece aquilo que eu posso dar a ele. Então, todos os homens podem exercer esse bem, né? Não é só ao mendigo que vamos auxiliar, auxiliamos aquele que está reiniciando, como ele diz aí, né, a sua jornada reencarnatória, né, os bebês, as crianças, através da nossa orientação, da nossa educação, para que eles sigam um caminho reto, um caminho do bem, com alegria, não é? Sendo útil, respeitando a todos. Nós podemos auxiliar, contribuir, né? Acho que é a tarefa mais difícil para nós, dentro da família, onde nós temos as nossas experiências mais difíceis, e nós sabemos por quê, né? Desse convívio, porque temos que conviver com essas diferenças. Dentro da família, você não pode simplesmente sair e deixar a sua casa. Você está ali no convívio da sua família. Então, você tem que lidar com essas diferenças, e a sua contribuição é através desse ouvir, desse compreender, como a Júlia falou anteriormente, do silêncio. E isso é muito, muito presente dentro desses relacionamentos familiares, né? Mas é necessário, a gente sabe que não é por acaso que estamos juntos, e que abençoada oportunidade nós temos de estar nessa família, de muitas vezes começar um início de relacionamento difícil, problemático, mas com o tempo, nós, quando conseguimos compreender essa dinâmica, né, desses relacionamentos, dessa melhora das nossas relações, e a doutrina espírita nos ajuda muito com isso, a gente consegue muito auxiliar todos os outros familiares que nós temos, né?
Porque quem não tem esse conhecimento da doutrina espírita, lógico que também tem a capacidade de compreensão e de compreender, mas não tem esses subsídios que a doutrina espírita traz, que os espíritos trazem para a gente, né? Essa revivência dos ensinamentos de Jesus, esse saber calar, esse saber compreender a limitação do outro, de não cobrar tanto, de não julgar tanto. Aquele que está no momento, que não consegue compreender aquilo que nós já iniciamos dessa compreensão e nos deixa tão felizes, e faz tanta diferença nesse cultivo da nossa paz interior, não é? Os outros não sabem. Em um capítulo do Boa Nova, que eu gosto muito, que é o capítulo 8, Bom Ânimo, em que o Bartolomeu, né, reclama com Jesus sobre a forma como ele é tratado pela família, pelos amigos lá da profissão dele. E Jesus fala: eles não conhecem, não é? É a verdade, essa verdade que liberta, essa verdade, né, que você tem como lidar com o outro, compreender a pequenez do outro como a sua própria pequenez. Então, quando a gente compreende que o outro ali só dá aquilo que ele pode dar, naquele momento evolutivo dele, tudo fica mais tranquilo para nós. A gente fica mais em paz, a gente olha para o outro, nem com raiva, nem com revolta. A gente olha muitas vezes até com uma certa misericórdia, né? Não nos sentindo melhores, não é isso, mas porque a gente compreende que ele ainda não consegue dar além do que ele está dando naquele momento. Então, essa compreensão que a gente vai desenvolvendo através do estudo da doutrina é algo assim que nos faz um bem incrível, um bem imenso, e nos ajuda nesse processo da contribuição diária, né? Então, a família é esse ponto importantíssimo que a gente deva estar contribuindo, né? Com os vizinhos, e depois da família, acho que são aqueles com quem a gente mais convive, né? Digo assim, né? Às vezes só no bom dia ou boa tarde. Talvez depois da família com quem a gente mais convive é no ambiente de trabalho, né? Que também é aquele período mais longo em que a gente está ali na convivência, e que também é uma oportunidade muito boa da contribuição, não apenas a profissional, que eu acho muito importante que a pessoa possa também auxiliar um outro companheiro de trabalho quando ele tem certas dificuldades, né? Quando eu trabalhava, eu via muito essa questão. Pessoas que, quando terminavam a sua tarefa, procuravam o outro que ainda estava meio enrolado para tentar ajudar, né? Tudo bem, eu terminei a minha tarefa, mas não custa nada tentar ver. Você está precisando de uma ajuda? E outros que simplesmente abriam o jornal, abriam a internet, e o que estava com dificuldade, escalpelando, arrancando os cabelos, e assim. Então, é uma colaboração, é uma contribuição, que é uma coisa que a gente fica feliz em poder ajudar, né? Em poder auxiliar aquele que tem essa dificuldade. E o vizinho, né, como eu falei anteriormente, que a gente também pode dar a nossa contribuição. Muitas vezes o vizinho é mais arredio, não gosta muito, né, de relacionamentos, mas num bom dia, numa boa tarde, numa boa noite, esse bom dia acompanhado de um sorriso, de um olhar fraterno, né? A gente comenta sempre isso, que às vezes a princípio a pessoa nem responde o seu bom dia, mas esses gestos cativam, porque vai junto com o teu bom dia e um sorriso, uma energia boa, que querendo ou não, vai estar envolvendo aquela pessoa que vai estar recebendo aquela energia, tá? Então, não tem como. Um dia, o vizinho vai dar um bom dia, talvez a princípio sem sorriso, mas depois ele vai dar um sorrisinho também, né? Então, nós convivemos todos os dias, né? Com todos esses irmãos, e que a gente pode estar dando essa nossa contribuição de afeto, como a Júlia falou anteriormente também, a questão do ouvir, né, de perceber a necessidade, às vezes num bom dia que você dá e o outro respondendo de uma forma mais triste, num olhar, né, passando uma preocupação, quem sabe a gente não pode chamar para conversar, né, e tentar dar uma palavra amiga, né? E, como eu já falei, no caso do trabalho, do dia a dia. É isso aí, gente.
Janete, eu vou contribuir mais um pouquinho nessa frase que o Emmanuel traz, que é a cooperação no bem. Então, você já deu as dicas aí para todos nós, né, com relação a essa cooperação no bem. E aí eu coloquei aqui a palavrinha cooperar, né? Vamos buscar o que quer dizer cooperar, né, no nosso dicionário. Está lá. Prestar ajuda ou apoio a alguém. Foi o que você falou, né, Janete? Operar ou trabalhar juntamente com os outros, né? E colaborar para um fim comum. Foi o teu exemplo no trabalho, né? Colaborar para um fim comum, ou seja, para que o trabalho seja executado no final com êxito, né? Então, o próprio Evangelho, São Vicente de Paulo, diz para nós no capítulo 13, no item 12, a frase assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Então, a gente já tem, inclusive, essas palavras, né, que essa espiritualidade superior traz para nós, para que a gente possa se debruçar realmente, né, e buscar esse entendimento de como aplicar isso no nosso dia a dia. Porque é muito fácil a gente pegar o Evangelho e ler essas palavras lindas, né, de São Vicente. Mas como trazer isso para o nosso dia a dia? E você deu os exemplos, né? Que às vezes é um esforço tão grande que muitos ainda precisam realizar dentro de si para ir em busca do irmão, né? Do outro que sofre, né? E todo esse estudo reforça a ideia de que a nossa felicidade encontra-se no bem realizado em favor de nossos irmãos de caminhada, porque ninguém consegue ser feliz sozinho, né? Para que eu possa me sentir feliz, eu tenho que ter uma comunhão junto comigo, né? Para pelo menos eu conseguir dividir a minha felicidade. Porque você imagina, se você não tiver nem ninguém para repartir o que você tem de bom, fica um mundo muito complicado, né? E na outro parágrafo que você trouxe, né, do Emmanuel, qualquer homem é suscetível de fornecê-la, aí eu vou trazer o que o Vitor já tinha falado do óbolo da viúva, que é lá do item 6, que aí eu tirei um pedacinho do Evangelho que diz: aquele que sinceramente quer tornar-se útil aos seus irmãos, encontra 1000 oportunidades para fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, porquanto não existe ninguém que, no pleno uso das suas faculdades, não possa prestar um favor qualquer, confortar, suavizar um sofrimento, né? E aí diz aqui: apesar da falta de dinheiro, cada um não tem no seu trabalho, que eu já tinha repetido isso, né? Alguma parte para doar. Nisso também consiste a dádiva, né, do pobre, o óbolo da viúva. Então, foi o que o Vitor também trouxe, né? Ela deu tudo que ela tinha e era preciso para ela viver. Então, mas Jesus, na realidade, a espiritualidade não quer que a gente dê tudo. A gente pode dar algo de nós, né? Como disse o Chico, né? Ninguém pediu que a gente subisse o Everest para fazer uma caridade, né? O Pai, na realidade, não se orgulha disso, né? Que a gente tire muito de nós, mas que a gente dê algo de nós, porque o pouco que eu posso doar é o muito que aquela pessoa está precisando. Então, esse óbolo não é do que vai me faltar, não. É o que eu posso já fazer em benefício do outro. Então, esse capítulo 13 do nosso Evangelho
a gente precisa realmente ler ele com mais atenção, principalmente esse item 6, que traz para nós, nessas frases que às vezes a gente lê por ler, traz realmente o que a gente necessita observar para trazer isso na prática do dia a dia. Então, vamos continuar. Emmanuel continua. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. A esse ponto, esse parágrafo traz a lembrança daquela questão. Espera aí que eu despenquei. Daquela questão 919, né? Quando Santo Agostinho fala... Espera aí, deixa eu tirar esse carregador que está preocupado. Santo Agostinho fala, né, que a gente deva estar refletindo no final do dia. O que a gente fez durante o dia? Qual foi o bem que a gente fez? Qual foi o mal que a gente fez? Né, que a gente não quer repetir no dia seguinte, e o bem que a gente quer repetir no dia seguinte, que realmente é isso, né? O conhece-te a ti mesmo, através dessas reflexões que a gente deva fazer, não só à noite, né? Santo Agostinho fala que realmente a noite é o momento em que a gente para, em que a gente relaxa, a gente pode estar refletindo com relação ao nosso dia. Mas quando a gente começa a pensar muito, a estudar muito, a refletir muito, a gente percebe que isso a gente pode fazer durante todo o dia, né? Em momentos em que você dá uma escorregada nessas relações humanas, e naquele momento a tua consciência já puxa a tua orelha, então ali você já sabe que você errou. E se for possível, ali mesmo, vamos corrigir a besteira que a gente fez, né? Um pedido de desculpas que é tão difícil ainda para nós. E assim vai, no decorrer do dia, a gente vai ficando feliz com algo que a gente faz, que a gente vê que o irmão, né, de caminhada, fica tão contente com umas palavras em ser ouvido, como a gente já falou aqui, sabe, de receber um apoio, esse auxílio todo sobre o qual a gente está falando. Então, quando a gente vê alguém feliz pelo nosso comportamento, essa felicidade volta assim de forma redobrada para nós, né? Essa questão que a gente vai se alimentando desse bem que a gente faz. É isso que a gente tem que descobrir de uma vez por todas. Isso. O bem que a gente faz é o que vai nos trazer essa alegria, essa felicidade, né? Cada vez mais, cada vez mais. É algo que é realmente na prática que a gente percebe isso, e a gente perde tanto tempo em não fazer, deixando para depois. Ah, não, depois eu faço, depois eu ligo, depois eu escuto. E olha só como a gente está perdendo a oportunidade de ouvir alguém, de poder auxiliar, de ser auxiliado, e no final desses encontros, né, como existe um bem-estar de ambas as partes, né? Então, é essa questão que eu percebi, né, que o Emmanuel traz, e me lembrou muito essa sugestão do Santo Agostinho, que é maravilhosa para a gente, né? É isso. Dorô vai falar, Dorô? Posso falar um pouquinho? Pode. Não é só que eu estou vendo assim, não só com relação a fulano, fulana, mas trabalhar sempre isso dentro de si, sempre isso, sempre, mesmo que não tenha ninguém naquele momento precisando, porque eu acho que se você trabalhar isso sempre, vem naturalmente, vem naturalmente. Ter essa disponibilidade dentro de si, sempre, sempre. Tomar consciência disso e trabalhar também dentro com aquilo com você mesmo.
para que aquilo esteja sempre disponível. E ele vem na hora que surge, você não precisa nem pensar, vou ajudar, aquilo vem naturalmente. Eu penso assim, né? Você trabalhar com você, pensar sempre nesse bem que você pode fazer ao outro e ter uma alegria muito grande de ter ele dentro de você. Eu acho que isso ajuda muito também, né? É uma coisa que, engraçado, foi uma coincidência, mas eu hoje estava justamente pensando nisso muito, de manhã, tal, pensando nisso, e vivendo muito isso dentro de mim também. E que, às vezes, você vive isso até quando você olha o sol nascendo. Não precisa nem ter alguém ali para você ajudar propriamente. Você pode viver isso quando você olha para o sol está nascendo, e de repente vem aquele amor que você tem dentro de você, como é importante a gente sentir que a gente tem. E era só isso que eu queria falar. Então, essa qualidade, né, quando o Emmanuel coloca aqui que a qualidade de sua colaboração no serviço. Aí quando eu fui fazer esse estudo, eu tirei aqui umas coisas para a gente também pensar. Porque nós estamos sempre à procura de desculpas, como pretexto para recusar o exercício do bem. E não ignoramos a necessidade de agir e servir. A gente não ignora, a gente sabe que existem os necessitados, como nós também somos. Porém, nos instalamos em nosso egoísmo para permanecer na inércia e na indiferença. Então, a gente sabe que a gente precisa colaborar, mas a gente usa sempre alguns termos que eu até coloquei aqui como uma justificativa de fuga. Muito difícil, melhor esperar, vamos ver. E apesar de estarmos bem intencionados, não estamos com a vontade de realizar o trabalho. Agora, muitos de nós não colaboramos, usamos essas frases para justificar a inércia, mas condenamos aquele que está fazendo, né? E, às vezes, aquele que faz só consegue doar aquilo, não mais do que aquilo. Mas você que está fora e não quer fazer, você ainda julga e condena. Então, e essas atitudes parecem assim, alguma coisa de demais, mas ela é comum na nossa vida diária. Não importa se é dentro da sua casa, se é no seu trabalho, se é com o seu vizinho, ou se é na casa espírita, onde quer que você esteja, né? Então, e muitas das vezes a gente alega cansaço, afirmamos que não temos tempo, muitas das vezes nos declaramos enfermos, que meu joelho dói muito, minha coluna, meu isso, meu aquilo, né? Por quê? Porque a gente vai adiando esse serviço no bem. Agora, a gente sabe que, estando dentro dessa seara do bem, né, como o Vitor falou, né, o amor de Deus passa por nós. Para a gente amar, é uma corrente de amor, né? Então, não há como eu querer estar dentro de uma doutrina espírita ou qualquer outra vertente religiosa somente com crachá. Porque na hora de realizar, eu até digo, poxa, mas eu nem sei fazer, né? E se eu não sei fazer, eu posso aprender a fazer. Doar de mim algo útil, né? Porque Deus espera de mim o quê? A minha utilidade. Ele não quer excelência no trabalho, ele quer somente que eu diga,
presente, eis-me aqui. Bem, indo para o último parágrafo, pelo menos no meu livro aqui, tá? Emmanuel fala assim: tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o filho que contribui com alegria. Seja lá o que for, né, que ele vai contribuir. Então, Emmanuel está nos alertando nesse parágrafo para esse comportamento nosso, muitas vezes do dia a dia, né? Que é tristezas, essas sombras que paralisam, né? A gente fica muito triste, a gente se sente muitas vezes a pior das criaturas quando acontece alguma coisa conosco, e isso vai paralisando a gente, isso vai fazendo com que a gente não perceba que a gente pode fazer tantas outras coisas, mesmo com as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, a gente não tem que parar de servir, de fazer alguma coisa pelas pessoas, não é? De sorrir, né? de externar. A gente tem que tirar de dentro de nós aquilo de bom que a gente tem, né? Então, a gente, quando começa nessas lamentações, que ele fala também, né? A gente fica igual aquela hiena, né? Ó dor, ó azar, aquela coisa, né? E a gente se torna estéril mesmo, a gente se torna uma pessoa que ninguém quer conviver, porque é muito chato ficar ao lado de uma pessoa que só reclama. A gente fica, né? Já vem com aquela energia pesada, quando começa aquela lamentação, você chega alegre, vamos passar para a gente, né? Outra pessoa chega para a gente, e a gente com aquela lamúria, a pessoa vai arriando, aquela energia pesada acaba envolvendo as outras pessoas, né? Então, nós temos que reagir diante disso. E aí ele aponta para o nosso comportamento, tantas vezes dessa má vontade, né? Novamente, as queixas, insatisfação, leviandade. Se quisermos, se seguirmos por esse comportamento, estaremos nos afastando das tarefas do bem, do auxílio a nós mesmos e àqueles que precisam também dessa ajuda, né? Trocar um pensamento pessimista por um pensamento otimista, trocar a lamentação pelas palavras que bem diz, né, as nossas conquistas, a comida na mesa, as roupas, a moradia, a oportunidade de servir, de ajudar a quem quer que seja. Então, a gente tem que, assim, estar agradecido pelas nossas conquistas diárias, não que a gente deva parar. Eu tenho isso, não quero mais, não é isso. A gente, principalmente conquistas espirituais, morais, que a gente ainda tem poucas. A gente tem que continuar querendo mais essas conquistas, né? E a gente só vai conseguir, né, desbravar essa conquista espiritual e moral se a gente estiver ali nesse bom ânimo, fazendo bem, né, sendo otimista, olhando, como a Dorô falou, essas belezas da natureza, o sol, aquele céu azulzinho de manhã, aquele geladinho, aquele frescor da manhã geladinho, as estrelas, né? E lidando ali com os nossos semelhantes no dia a dia. Se aborrece aqui, mas ali você vai se alegrar. E se a gente coloca, mais uma vez falando, a nossa compreensão daquilo que a gente aprende no Evangelho do Cristo, na nossa doutrina, a nossa compreensão com relação ao outro com quem a gente está se relacionando todos os dias, tudo fica mais suave, né? Então, é otimismo, é gratidão a Deus pelas oportunidades e não ficar de cabeça baixa diante das dificuldades. Temos que saná-las, que solucioná-las, se for possível, sim. Muitas vezes as dificuldades que surgem para a gente não está nas nossas mãos poder resolvê-las. E aí a gente, quando não consegue fazer, sabe, a gente tenta da forma como a gente pode, da forma como a gente consegue, mas o problema é tão sério que aí a gente tem que deixar para Deus, que Ele também sabe a hora certa
de resolver algumas coisas que não estão mais em nossas mãos, né? Eu falo de uma doença grave, de uma doença terminal, eu falo de questões que a gente tem que compreender, se resignar, agradecer de estar passando por determinadas situações, porque tudo é aprendizado. Se Deus permite que a gente esteja vivenciando, é para o nosso crescimento espiritual e moral, né? Então, vamos ser otimistas, vamos ser felizes na nossa felicidade relativa, mas que é possível e é tão bom, né? Esse cultivo da paz. Sim. É isso, gente. Já Ele estou encerrando o meu discurso. Só acrescentar alguma coisa aí, no sentido de que o espiritismo é uma ciência, né? Então, nós somos emissores e transmissores de energia, receptores e emissores de energia. Então, quando a gente se entrega às lamentações, por que aconteceu isso? O que está acontecendo naquele momento? Eu estou emitindo energias ruins. Eu sou emissora, então aquela energia fica comigo, ela passa para o outro. Então, é muito negativo isso. Eu não vou dizer que vou pular de alívio porque me aconteceu uma coisa ruim. Também não é nesse ponto. Primeiro precisa chegar lá, mas não alimentar. Eu acho muito importante. Porque nós é que somos, quem se lamenta é que é o produtor da negatividade. E pronto, vai ficar cada vez mais complicado e vai passar para o outro, e o outro vai passar para o outro. Eu acho que isso não leva a nada de construtivo, e você acaba se enfraquecendo também com aquela emissão que você faz, e que é você que é a fonte. É a minha maneira de pensar e de entender. Quando eu vejo que alguma coisa, isso não veio da minha cabeça, eu aprendi de tanto escutar que o espiritismo é uma ciência, nós somos emissores de energia, eu tenho o maior cuidado com isso. Quando eu vejo que eu calo a boca, faço uma oração, peço a Deus para eu acalmar, e não me entrego, mas peço ajuda, porque senão a gente vai ficar um robô da gente mesmo, e a gente também tem que evitar virar um robô. Um robô, eu não consigo, não tenho. Não, a gente tem, mas a gente tem que estar sempre trabalhando com essas energias, evitando o acúmulo de energia ruim dentro de nós. Isso gera doenças, isso gera mal-estar no outro, isso não ajuda a gente a fazer o bem para o outro, porque a gente não faz o bem quando a gente está se lamentando e jogando essa energia para fora, você não está ajudando ninguém. E o outro ainda absorve, e não vejo o que isso seja positivo, né? É uma coisa que a gente tem que saber que a gente tem e que tem que se policiar para não deixar que isso tome a gente e passe para o outro também. E oração é muito importante. Eu acho isso. Era só isso que eu falo. Eu vou também colaborar nesse último parágrafo. O Emmanuel traz: mobilizemos nossos recursos com otimismo. Então, assim, fica assim bem a dica, né, para cada um de nós aqui que está pelo menos com o texto na mão, né, lendo e refletindo, e para os outros que vão assistir depois, mobilizar recursos, né? Aí eu coloquei aqui, né? Todas as nossas conquistas foram possíveis porque mãos invisíveis nos sustentaram, nos intuíram e nos impulsionaram. Então, a gente às vezes não se dá conta disso, né? Que nós estamos aqui pela misericórdia de um Deus que nos ama, e dessas mãos invisíveis, desses benfeitores, desse anjo guardião, desse espírito benfeitor que está me tutelando nessa reencarnação, me sustentando, me intuindo, para que eu possa melhorar ainda nesta existência, né? E o Criador, ele espera o quê de nós? Né? Esse otimismo, mas que a gente também possa ser
esses agentes da mudança em nós, primeiramente, né? E ajudar que o outro também possa, né, através de nós, principalmente dos nossos exemplos, que o falatório é fácil, falar é muito tranquilo, mas é através dos nossos próprios exemplos, né, que a gente possa ser esses instrumentos, né? A nossa compreensão naquele momento importante, né? Levar o consolo, a caridade, não é só a caridade que a gente já falou aqui, não é só a caridade material, mas é a caridade moral, né? Que é tão mais importante também, né? Do que às vezes a gente pensa, porque às vezes, como a gente já falou até nos outros estudos, né? Às vezes você, por uma palavra mal colocada no momento de uma discussão ou de uma fala, você coloca a vida do outro num grande perigo, né? Porque você não sabe o que aquilo vai atingir o coração do outro. Então, que a gente também possa ter essa sensibilidade. Então, aí eu coloquei uma pergunta, essa pergunta eu fiz para mim, mas agora eu vou fazer para vocês, né? Como estamos nos apresentando na seara de Jesus? Como que a gente está se apresentando? A gente está sendo realmente fiel a esse evangelho? A gente já está se tornando esse agente útil para que a gente possa levar essa contribuição, o contribuir dessa mensagem, né? Participar e servir sempre que houver oportunidade, né? Fazer o bem através de qualquer auxílio, que os benfeitores espirituais sabem de que forma podem contar conosco. Porque, como eu falei, né, esses benfeitores, eles sabem o que a gente pode já doar de nós. Eles não vão exigir da gente mais do que a gente pode dar. Agora, não dá mais para a gente ficar colocando aquelas palavrinhas, né? É difícil, eu não sei, agora eu não posso, eu não tenho tempo. A gente precisa estar atento a esse chamado, para que a gente possa realmente responder a esse chamado de boa vontade. Porque o chamado já existiu. Acho que no momento que você conhece Jesus, não mais aquele Jesus preso na cruz, esse Jesus que a doutrina espírita, pelo menos para mim, desvendou esse Jesus tão perto de mim, né? Então, para que eu possa estar mais perto, porque Jesus quer estar perto de mim, mas será que eu estou querendo estar perto dele? Né? E tem uma passagem no Evangelho que está lá que diz assim: Jesus está à porta e bate. Agora, a maçaneta, quem tem que virar para abrir a porta sou eu, né? Então, eu já estou querendo abrir essa porta? Aí fica essa pergunta aí para a gente responder. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Em todo esse estudo que eu fui ouvindo, vocês falando, então, me veio assim a oração de São Francisco, que eu acho que cabe muito bem nesse estudo de hoje. Como eu não sei falar ela, eu vou pedir para a Janete me ajudar a cantar, porque eu acho que ela contribui muito para o nosso estudo, porque ela é tudo que a gente falou hoje, né? De contribuir. Então, Janete, eu queria que você iniciasse para eu te acompanhar na realidade, que eu sou péssima no cantar. Senhor, fazei bem de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas,
erros que eu leve a fé. Onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desesperos que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, Janete. Graças a Deus, né? Fechando então o estudo da noite de hoje com chave de ouro, com a nossa querida oração de São Francisco. Isso. Agradecendo. Romântica, né? É uma oração romântica. É maravilhosa, né? Maravilhosa. São Francisco de Assis. Oh. Só Jesus mesmo. Acima. Foi um exemplo dos exemplos, né? A ser seguido também. Então, finalizando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Janete por nos guiar pelo estudo da noite de hoje, agradecer a presença de todos vocês, sem vocês não tem estudo, e pedir para a nossa irmã Julinha, que semana que vem a gente começa o nosso Setembro Amarelo, os nossos temas aí voltados à prevenção do suicídio, e a Júlia vai ser a nossa abre-alas na semana que vem, então convido também a fazer a nossa prece de encerramento. Depois dessa oração de São Francisco, que a gente possa elevar o nosso pensamento de gratidão a Deus, nosso Pai, a Emmanuel dessa casa que nos tutela e nos ajuda nessa corrente de estudo. Gratos a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, e que possamos cada vez mais nos nutrir de todo esse conhecimento, mas principalmente fazendo nossos pequenos esforços para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Assim, Mestre Jesus, é em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por terminado o nosso estudo da noite, agradecendo essa grande oportunidade de aprendizado. Fique conosco, Mestre, porque muito necessitamos de ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, deixa o seu joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilhe para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.